Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos com Ariano Seu Destino. Quem fala é a Lúlia Bel e hoje a gente vai estar aqui para a gente perguntar aos mentores sobre um conselho para sua vida no geral. Pode ser que aponte para alguma questão específica, tá? Mas a gente vai ver o que eles estão querendo chamar a sua atenção, né? Talvez algo que você precisa cuidar mais, né? Ou de repente é um elogio, ou de repente é um puxão de orelha, né? Vai variar muito. Então, nós temos aqui as três opções, tá? A gente tem a opção número 1, essa carta aqui, solitude. Opção número 2, a gente tem aqui a carta do acaso. E a opção número 3, a gente tem aqui a carta da proteção. Temos aqui as três opções, tá? Eu vou começar com a primeira. Vamos lá. Vamos ver o que os mentores têm a dizer. Eu sei que eu sempre tenho, né, essa mania de deixar as cartas viradas para baixo. É o meu jeito taróloga de ser. Eu gosto dessa coisa da revelação, sabe? Vamos revelar o que está por trás de cada porta. Então, o que os mentores vêm aqui dizer, apontar para você nesse seu momento de vida? Aqui tá falando que talvez você esteja num momento em que você precisa se colocar mais em ação. Talvez seja algo que haja uma necessidade de você confiar mais nas suas habilidades, confiar mais no que você faz, né? Então, seja qual for a sua habilidade, eu não vou especificar aqui, apesar dessa carta falar muito do poder da comunicação, né? A gente pode ver qualquer tipo de habilidade que você tenha mais forte, né? Algo que já seja um dom, um talento, algo que você já pratica sem pensar, sabe? Aquela coisa igual assim, quem já dirige há muito tempo, já pratica sem pensar, de tanta agilidade, de tanta habilidade que já tem nisso, né? Só que tá falando que você precisa tomar uma iniciativa, você precisa agir. E talvez você às vezes ou haja com muita pressa, né? Digamos assim, colocando o carro na frente dos bois, querendo tudo para ontem, numa agilidade assim que às vezes acaba se tornando impulsiva, né? No sentido assim de que você vai passar por cima de alguma coisa, você não vai perceber os detalhes, você não está planejando, você só quer fazer, né? Fazer, se jogar, né? De uma maneira bem não pensada, né? E aqui tá falando que talvez você precise pensar um pouquinho mais, usar um pouco mais da sua inteligência, dessa sua habilidade para conduzir as coisas. Isso vai estar falando de algumas pessoas. Para outras pessoas, você não está se jogando, é ao contrário, você está parada demais, né? E aqui está falando que existe a necessidade de um movimento, de você começar a agir, começar a se mexer, né? Então, tem dois grupos aqui, dos super apressadinhos, né? Do apressado come cru e depois acaba dando de cara no muro porque não pensou, né? E aí essa roda ela pode acabar virando de qualquer maneira, né? Vira uma coisa assim, começa a acontecer imprevistos, coisas que você não imaginava, né? E tem o outro grupo que é o contrário, que tá tão parado que as coisas não se movem, né? Você acaba como eu vou dizer assim, guardando seus talentos, suas possibilidades, suas portas ficam fechadas, né? Porque você não faz o movimento de abrir essas portas.
fica tudo na gaveta e as coisas não caminham. Então, existe essa necessidade de algumas pessoas realmente começar a acreditar mais em si, né? E também se jogar mais nas oportunidades, né? Aquela coisa assim, quem não arrisca não petisca, né? E quem também se joga demais sem pensar, né, de qualquer maneira, também pode dar qualquer coisa, né? Então, também tem que ter um pouco mais, assim, de sagacidade, inteligência, se conectar com a sua intuição também. É como se os seus guias, seus mentores, quisessem se comunicar com você, quisessem se ligar a você, e às vezes você também não escuta, porque vai muito na afobação ou faz as coisas muito impensadamente, né? Aqui tem forte signo de Gêmeos, signo de Áries, signo de Sagitário, é o que eu vejo mais forte aqui, tá? Mesmo que não seja seu signo solar, pode ser que seja alguma casa, né, que esteja sendo exaltada agora no seu mapa, né, ou outros planetas que estejam nesses signos, tá? Então, não se apeguem a essa questão de ser um signo solar, mas é uma energia. E independente de qual signo você for, a gente lida com todas as energias do zodíaco, tá? Então, a gente passa por todas elas. A questão é que umas vão estar mais acionadas e outras menos. Aqui está muito acionada essa questão da comunicação, de como você fala, o networking que você faz, né, os seus relacionamentos, como você se comunica para não criar mal entendido, né? Que aqui também tem essa coisa das pessoas mais apressadas que quando vê já falou, quando vê já foi agressivo, já atacou o outro, já brigou, já discutiu, já foi embora, né? Fica aquela coisa assim, muito instável, né? Aí acaba reclamando, meu relacionamento não dá certo, minha vida não dá certo, mas é porque talvez você não pare para ficar, né? Não pare para desenvolver algo, né? A coisa já fica tediosa e você sai correndo. Então os mentores falam, então talvez seja necessidade de você usar um pouco mais, né, dessa inteligência que vem muito de Gêmeos, né? Essa coisa assim, peraí, deixa eu avaliar as possibilidades, deixa eu ver o que é mais adequado e em que momento é mais adequado eu fazer alguma coisa, né? E aos parados, como eu falei, né? Realmente, aí é o contrário, né? Os mentores estão falando, você precisa se aventurar, também não dá para ficar guardando na gaveta, como eu já falei antes. Então, para não me repetir, né? Esse é o que está sendo apontado como uma questão fundamental na sua vida, que você precisa rever, né? Como você escolheu a carta da solitude, que tem uma questão aqui de estar um pouco mais consigo, né? No caso, não é solidão, essa aqui fala solitude, sozinha, mas não solitária, né? Então, é como se fosse um momento assim que você talvez tivesse que parar para pensar um pouco mais, né? Refletir um pouco mais sobre a sua vida, sobre as situações da sua vida, antes de se arremessar numa coisa nova, porque os mentores também apontam alguma coisa nova querendo se apresentar aí na sua vida, né? Tá esperando aí o momento certo para as coisas virem na sua direção. Aqui pode falar ou de negócios que você tem que se jogar, empreendimentos, ou pode falar de paixões, coisas que, quando eu falo paixões, não é só no sentido de relacionamento, é fazer algo que você gosta muito, que realmente você tem aquele prazer de fazer, né? E aí uma necessidade de se arriscar nisso, ou descobrir exatamente o que é isso, né? Até para você fazer a sua aposta. O que os mentores falam aqui de conselho para esse momento? É como se você tivesse que se preservar de algumas coisas, tá? Talvez, ou você tenha que economizar energia, porque você é muito atirado, né? Ou para você que tá muito fechado em si, né? Também não está agindo, fica também esperando demais. Tá mostrando aqui tomar cuidado com apego à segurança, né? Então, cada um vai ver em que extremo está na vida, né? Então você vai ver se você tem que ou se abrir mais ou se você está defendido ou defendida demais, que nada pode entrar no seu quadrado, né? Então existe aqui uma necessidade sim de refletir, né? Porque isso aqui está mostrando nessa carta que você escolheu, mas para algumas pessoas essa reflexão depois tem que ser para uma ação, não dá para ficar só nesse espaço de paralisia, né? Porque aqui tá mostrando, os mentores estão falando que você pode estar numa paralisia, você não tá
querendo enxergar alguma coisa, ou tá se deixando influenciar muito pelo meio externo, ou tem muitas pessoas dando pitaco na sua vida, ou você tá pegando muita demanda das outras pessoas, né, coisas que exigem de você, e você tá sempre sobrecarregado, e não tá conseguindo olhar para sua vida, né, para as suas paixões, aquilo que você realmente quer para você, né, e não ficar pensando no que os outros querem para você, porque no final das contas, cada caminho é único, né, e a sua vida só você pode vivê-la. Se você ficar vivendo a vida dos outros, você não vai viver a sua vida. Então, os mentores alertam, né, para você tirar a venda dos olhos. Você pode estar numa prisão mental, né, ou seja, pode ser alguma coisa da sua criação, pode ser alguma coisa do ambiente, né? A gente está num mundo muito bombardeado de informações, então às vezes você tem que saber se relacionar às informações, também não deixar entrar tudo no seu campo pessoal, na sua mente, né? Às vezes a gente... coisas bobas, né? Às vezes você passa num lugar, isso acontece direto comigo. Eu escuto uma música que eu nem gosto, eu fico com aquela música o dia inteiro na cabeça. Aquilo ocupa um espaço nos meus neurônios, né? Eu odeio isso, porque a gente tem que, às vezes, cuidar de outras coisas na vida, ou pensar de coisas pessoais nossas, e coisas externas acabam ocupando, né, a nossa mente, né? Então, é como se a gente tivesse que estar mais focado no que tem que fazer, mas ao invés de estar muito distraído, realmente começar a se perceber mais, tá? Então, isso aqui é o que está apontando aqui. Vamos ver o desenvolver. Tá falando aqui, ó, tenha fé nos seus sonhos. E saiu a carta de limpar a sua aura. Então, aqui tá muita sobrecarga, como eu falei, tem muito ruído, ou seja, pessoas, o que as pessoas falam, ou coisas que estão chegando até você, né? Pode ser música, jornal. Quando eu falo música, é uma música que não te exalta, que não te faz bem, né? Porque também mexe com o nosso espírito. Ou então ler uma notícia, ou então, enfim, alguém fica falando coisas ruins pra você, e você vai, digamos, empilhando todas essas coisas, né, no seu interior, e não consegue mais separar o que você quer, ou até perde, né, a vontade de viver, o entusiasmo, né, porque é tudo tão complicado. Então aqui tá falando pra você limpar a sua aura. Como que você pode limpar a sua aura? Aí pode ser um banho de mar, né, ou simplesmente... Eu tava até falando sobre música, né? Se for uma música boa, uma música que te mova, que exalte seu espírito, aí é bom, né? É algo que também ajuda você a mudar o estado da sua mente. Enfim, pode botar algum perfume, né? Fazer banhos de cheiro, enfim, alguma coisa que faça você se sentir bem, né? Ou pode ser até métodos, cromoterapia, pode fazer reiki, pode tomar um passe, enfim, tá mostrando aqui uma necessidade de você limpar o seu campo áurico, né? Os seus guias, inclusive, eles podem estar tendo dificuldade de mandar mensagens para você, pode estar sendo difícil para eles entrarem em contato com você, porque você tá com seu canal um pouco entupido, no sentido assim, de tá muita coisa na sua cabeça, mesmo que eles tentem comunicar ou mostrar algo pra você, você não vai conseguir perceber no meio desse monte de lixo, entendeu? Então você tem que meio que limpar o seu canal mesmo, até pra você poder ter uma percepção mais acurada. E aqui tá mostrando pra você ter fé nos seus sonhos, ou seja lá o que você pretende fazer da vida, ou se você não sabe mais, né? Tipo, nem sei mais o que eu quero da vida. Então, dá uma limpada aí na sua cabeça, né? Que você vai conseguir descobrir melhor aquilo que você pode fazer, o que você é capaz de construir para você e se autorrealizar, tá? E quando eu falo que é autorrealização, porque às vezes as pessoas, fazer alguma coisa é o quê? Necessariamente para virar, sei lá, CEO de empresa, se for o seu desejo, ok. Mas isso é uma das coisas que muito é imposto, né? Pela cultura, né? Que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, isso tudo faz parte do 8 de espadas, é tudo assim, prisão mental. Você tem que se livrar de todas essas prisões mentais, seja o que for que estou exigindo de você. Você está muito parada, você não está fazendo nada, ou então você, sei lá, não está fazendo o que eu acho que tem que fazer, ou o que as pessoas acham que você tem que fazer, né? Então, enfim, você tem que tirar tudo isso do caminho, do que esperam de você, e você saber o que você quer. Aqui está falando muito, apontando muito para as suas paixões, tá? Aquilo que realmente
você se sente muito bem fazendo. Aquela coisa assim que você faz e nem pensa, né? Então tem aqui também essa questão de você ter fé nos seus sonhos, porque se você não tiver fé, não vai ser necessariamente outra pessoa. Claro que tem gente que ajuda, que dá apoio, mas, né, muito mais, assim, o que a gente encontra geralmente são obstáculos ou coisas que nos distraem, nos tiram um foco. O mago é uma carta de foco, de concentração, então você precisa se concentrar mais. E ter fé, né, que simplesmente as coisas podem acontecer para você, que não é uma coisa só da sua cabeça, assim, né, que é impossível, né? Se você já começa assim, aí realmente fica mais complicado, tá bom? Então, essa foi a opção de número 1. Eu quero que você deixe, por favor, o seu like, né? Eu tenho fé nos meus sonhos, então eu acredito que um dia cada visualização vai ser um like, não vai ser só visualização. Então, realizem o sonho dessa taróloga e vamos para a próxima opção. Beijão para você aí. Muito boa sorte. Para quem escolheu a opção número 2, o acaso, vai com fluxo. Vamos ver. Vamos ver o que a carta do acaso vem me dizer. Seus guias espirituais querem falar com isso, querem dizer com isso. Talvez vocês escutem uma música de fundo, mas não é minha, tá? Essa música é porque tem uma igreja perto da minha casa e tem uma hora que eles ficam aí na cantoria. Então, essa música de fundo, tá? Não é do Luz dos Oráculos, só avisando. Caso vocês escutem. Então, vamos ver o que seus guias mentores querem te dizer. Oxi. Interessante. Interessante. Aqui, ó, no seu lado espiritual, tá mostrando que você pode estar recebendo, assim, umas energias pesadas na sua direção, que você tá se defendendo. Pode ser alguma questão de obsessão no sentido... Para quem acredita, pode ser obsessão espiritual, tá? Eu não vou focar nesse âmbito, porque aí cada um tem a sua visão religiosa, filosófica, o que seja, né? Mas aqui mostra como se fosse uma energia que estivesse sendo drenada de você, né? E pode ser desde uma obsessão sua com alguma coisa, ou quanto uma questão externa, né? Então, tem 2 pontos aqui. Para algumas pessoas, pode apontar alguns tipos de vícios que estão afetando a sua vida, alguma coisa que você está hipervoltada, né? Só pensa nisso, ou só faz uma coisa, um hábito muito ruim. Aqui pode falar de qualquer tipo de vício, né? Tem os vícios clássicos, tem os vícios modernos, né? Então cada um vai ver o que isso pode se aplicar, mas às vezes pode falar de alguma coisa externa também, de alguma pessoa que suga a sua energia, né? A sua vitalidade, e que você está tendo que se defender disso, né? E inclusive eu vejo seus guias te ajudando nisso, fazendo como se fosse uma proteção para te ajudar nisso. Agora eles estão pedindo realmente também que você mentalize, se posicione também com firmeza contra isso, tá? Porque não vai ser... Eles podem estar ajudando, mas não vai ser sozinhos, assim. Eles precisam que você também coloque a sua energia, a sua força para bloquear essa energia, tá? Então, por exemplo, se for uma questão sua que você sente que está muito focado, obcecado com alguma coisa, tá mostrando aqui que você tem que botar sua força de vontade com tudo para tirar isso da sua vida, tá?
E se for uma coisa externa e você sabe, né, você sente, pressente que tem algo drenando a sua energia, que tem algo nesse ponto, você também tem que colocar-se de maneira bem potente diante disso, né? Você tem que falar, aqui não, né? Tem que ter realmente aí um limite, você tem que colocar um limite nisso. E fala aqui também de algo novo que tem que emergir na sua vida. Você vai ter que lutar com isso, digamos assim, colocar a seta das suas ambições para algo que seja realmente bom para você ou que seja do seu interesse, né? Porque aqui o diabo, além dele falar dessas energias que podem ser nocivas, também fala das coisas que a gente quer, que a gente precisa lutar para, né? Então, aqui os mentores também falam que você precisa colocar as suas ambições mais em foco no momento. Saber o que você quer no mundo da matéria também, seja ligado a dinheiro, né, coisas materiais, o que você deseja para si também no campo do concreto, né, e do seu poder pessoal também. Aqui tá falando que você também tem que resgatar o seu poder pessoal. Lutar pelo seu poder pessoal, que pode estar talvez sendo disputado, tá? Algumas pessoas podem estar sofrendo disputas também com outras pessoas, ter pessoas querendo rivalizar com você, seja no campo profissional ou no campo afetivo, né? E você precisa colocar-se de maneira íntegra, inteira, né? E realmente pegar o seu poder, né? Retomar o seu poder. Não deixar isso na mão de ninguém. Falar assim, eu sou mais eu. Eu não vou me deixar me arrastar por isso não, tá? Então tem aqui uma coisa de você também se bancar, tá? Então é isso que os guias estão apontando, além de um potencial muito criativo também que você está carregando para começar alguma etapa nova na sua vida. Mas tem uma coisa que algumas pessoas podem estar passando por momentos de brigas, de lutas, né, de realmente ter que se colocar, ter que se impor, né, ter que botar limite naquilo que às vezes os outros não estão respeitando. Você vai ter que mostrar aqui, ó, que o seu pause é maior, né, seu ás de pause é maior, né, você vai ter que mostrar, tá? Então, tem essa questão, né, realmente que você tem que rever também as suas ambições, aquilo que também é o seu poder. Aqui pode falar também de sexualidade, tomar cuidado com a energia da sexualidade, né? Você precisa ver aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena, porque os seus guias e mentores também podem falar para você se proteger de certas tentações, certos desejos que não são legais para você. Inclusive, por exemplo, se você for uma pessoa que gosta muito do negócio, né? E tanto, você tem todo o seu direito, mas tá falando aqui para tomar cuidado com essa energia, né? Você ter, assim, um equilíbrio com isso, tá? E o que fala aqui também tem uma parte aqui que tá falando para você fechar um ciclo na sua vida, alguma coisa que tá muito latente ainda e que você precisa fechar essa porta para começar uma coisa nova. Tá na hora de deixar o passado para trás, já concluiu. Se você ficar chovendo no molhado, você vai ficar nessa prisão aqui. Então tá falando aqui que você tem que deixar para trás algumas coisas, que é o momento de você começar coisas novas, abrir um novo ciclo. Aqui também aponta, né, para você conhecer o mundo, conhecer outras formas de pensar, para você ampliar a sua mente. E tá falando para você mostrar a sua criatividade também, as coisas que você tem potencial, que você sabe fazer. Você pode começar, inclusive, ou algum estudo com relação a culturas, línguas, ou você pode ter interesse por algo do exterior, né? Aprender sobre o mundo, né? Enfim, outras culturas. Aqui tem um campo muito amplo, né, que você pode explorar. Mas para isso você tem que, digamos, fazer uma limpeza, talvez, na sua mente.
E aqui tá falando que tem escolhas, muitas escolhas para fazer, e justamente é necessário você saber passar o filtro, né? Daquilo que é só uma ilusão, daquilo que é muito bonito, muito cheiroso, mas não necessariamente é para você, né? Vamos dizer assim. Tá mostrando aqui muito assim uma necessidade de você lutar contra ilusões. Os mentores estão falando para você que às vezes você fica muito nos seus desejos pessoais. Tem que tomar muito cuidado com os desejos, né? Todo mundo tem desejo na vida, né? Isso faz parte do ser humano. Mas o desejo, ele é tipo um anzol. É aquela coisa assim do burrinho com a cenoura. Aquilo fica abanando ali na frente, o burrinho vai andando e a cenoura tá pendurada na cabeça dele. E ele fica sempre, né, olhando para aquilo, né, e nunca alcança. Então é meio que tem que tomar cuidado com o que você deseja, tá? Então, ver se esse desejo é realmente alguma coisa boa para você. E aqui pode falar de relacionamentos amorosos, tá? Como pode falar de outros desejos pessoais seus, né? Agora tá muito assim uma questão ligada à sexualidade, né? A desejo erótico e amores, né? Então, também, por exemplo, cuidado com sua energia sexual, também veja aquilo que vale a pena você investir, né? Não fique misturando essa energia com Deus e o mundo, é mais ou menos isso que tá falando aqui, né? Saiba bem ver como proteger o seu campo, né? Que os seus guias, eles te ajudam, mas você tem que se ajudar também. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha, para deixar com o divino e clareza. Então, para deixar com o divino, que parte aí você tem que deixar com o divino, né? Seguir com a correnteza, não querer controlar tudo. Aí supondo que você está obcecada, muito focada em alguma coisa, em alguma questão de uma pessoa, né? Num trabalho ou num dinheiro, enfim, alguma coisa que tá pegando para você, tá te deixando nessa fissura. Aí tá falando assim, ó, deixa rolar, deixa a correnteza levar, deixa o divino levar, né? Porque isso tá igual uma droga na sua cabeça, né? Como se você tivesse ali sob efeito de entorpecentes, né? Até fala, né, que às vezes as paixões, né? A paixão vem de patos, né? Quer dizer, como se estivesse com uma doença, né? No sentido assim de tá entorpecido, não tá vendo a realidade tal como é, e aquele desejo tá te consumindo. Então tá falando assim, abre mão, deixa as coisas fluírem, não tenta controlar as situações, simplesmente deixa fluir. É o que diz essa carta, e agora tá falando, precisa deixar com o divino, né? Cuidado para não ser muito controladora com as coisas. Até porque essa coisa de você querer que seja exatamente do jeito que você tá imaginando, do jeito que você quer impor, né? Para o universo, ou para as pessoas, ou para as situações, está mostrando aqui que é uma coisa ilusória. É uma coisa que está na sua cabeça. Você está muito fixada, ou fixado em alguma coisa. Então tá falando assim, ó, deixa com o divino. E aqui tá falando clareza, né? Justamente uma clareza mental, tirar essas nuvens, né? Do 7 de copas, que traz todas essas tentações, essas possibilidades, né? Ou essa coisa de você desejar muito uma coisa que não é real, né? Então tu fala assim, mais clareza. Se você soltar e deixar com o divino, né? Deixar na mão dos mentores aí, no sentido seguir a orientação deles, a clareza virá naturalmente para você. E aí, passando esse período, digamos, você indo com a corrente, você vai olhar para trás e falar, nossa, onde é que eu tava com a cabeça? Você vai ficar assim, né? Então os mentores vão falar, tô falando para você, siga o fluxo que você vai resolver isso aí. As coisas vão ficar claras para você. Você não vai precisar ficar imaginando e forçando nada, tá bom? Então essa foi a opção número 2. Vou para a opção de número 3. Deixe seu like, deixe seu joinha, por favor. Falando em desejo, realize o desejo dessa taróloga de ter um like por visualização, que sempre são mais visualizações que likes,
né? Vamos realizar esse desejo da taróloga, espero que não seja uma ilusão. Bom, vamos lá, agora para a próxima, terceira opção, carta da proteção. O que os mentores guias querem lhe dizer? Vamos ver o que eles querem lhe dizer. O que querem te dizer? Bom, o que eles estão querendo te dizer? Bom, aqui tem uma coisa interessante, né? Tá mostrando que você tem uma equipe espiritual, possivelmente mais de um mentor, ou mais de uma entidade, ou mais de um guia, enfim, né? Tem mais de um guia, mais de um ser espiritual, né? Trabalhando por você. E eles estão trabalhando para trazer uma pessoa especial na sua vida, para trazer um novo amor na sua vida, ou até mesmo para você recuperar a sua autoestima, recuperar o seu chakra cardíaco, tá? Se você está sofrendo de angústia, se você tá com tristeza, se você está desanimada, desanimado, é como se eles estivessem trabalhando muito no seu chakra cardíaco. E também tem uma questão aqui, se você sofreu alguma separação, né? Se alguma coisa foi cortada da sua vida, se você perdeu alguém, né, e tá de luto, tá mostrando o espiritual trabalhando muito, com muita compaixão, para realmente ou trazer um amor novo na sua vida, ou para curar o seu coração. Eu vejo aqui uma coisa muito forte de cura, uma coisa muito forte de compaixão, realmente, da espiritualidade para com você, né? Assim como uma nova etapa no seu mundo emocional, né? Uma renovação do seu mundo emocional. Você mudando, deixando coisas do passado que não servem mais, peso morto, coisas que não estão mais funcionando na sua vida, para você estar renovando essa fonte das suas emoções. E, inclusive, eu vejo aqui como se fosse também muito propício a você, os mentores apontam, que talvez seja bom para você também auxiliar grupos, né, ou participar de vamos dizer assim, de uma nova aprendizagem, de um novo trabalho de aprendizagem, ou talvez apoiar, ajudar outras pessoas também, ou que passaram por problemas de luto, ou que passaram por perdas, ou que estão tendo dificuldades na vida, né? Também mostra que essa sua compaixão também pode ajudar a curar o seu coração, né? Muitas vezes a gente doando, né? A gente entrando em contato com os bons sentimentos, né? De estar oferecendo algo a outra pessoa, muitas vezes isso também ajuda a nós mesmos, né? Então, eles apontam um pouco nessa direção, seja qual for a perda, a dificuldade, a dor que você esteja passando. Então, você pode conseguir apoio de um grupo, né? Ou pode entrar num novo aprendizado que seja interessante para você, que vai estar te trazendo novas emoções positivas. E tá mostrando realmente esse apoio espiritual, né? Realmente um apoio massivo aí da espiritualidade na sua direção. Inclusive, também pode ter pessoas que, né, já fizeram a travessia, né, que estão também ao seu lado, pessoas amigas. Aqui até mostra talvez uma pessoa amiga que pode ter passado para o outro lado, mas que está junto com você, assim, oferecendo um carinho, né, uma coisa carinhosa. E, de qualquer maneira,
o que eu vejo aqui mais é uma questão da espiritualidade ajudar a realmente a purificar essa parte emocional sua, trazendo todo um aprendizado para você transformar isso em coisas positivas, né? Conseguir recuperar, curar. Tem uma coisa de cura muito forte aqui. E mostra aqui, né, como se fosse semelhante à opção anterior, né? Sair um pouco disso, de tirar algumas ilusões da cabeça, ou talvez coisas que pareciam muito interessantes, né? Mas só pareciam, não era algo verdadeiro, né? Era algo fugaz. Era algo que não era realmente para preencher, né, esse seu lado emocional, não era algo que realmente ia funcionar, né, de uma maneira fluida com você, né, ou que não era realmente substancial, né. Você pode, assim, ter se separado de alguém, por exemplo, e ter percebido, nossa, mas essa relação foi, na verdade, superficial, achei que fosse uma coisa profunda e a pessoa não se dedicou inteiramente, ou era só uma ilusão, ou era uma fantasia, né? Então mostra uma coisa assim, muito de deixar passado para trás, ideias, né, que não eram verdadeiras, não se sustentavam. E tá mostrando uma mudança com relação a isso. E de novo, tá vindo uma carta de generosidade, de troca, de reciprocidade, né? Então eu vejo também os guias, eles trabalhando, a espiritualidade trabalhando para trazer para sua vida pessoas que tenham reciprocidade com você, que vão estar valorizando aquilo que você está doando, que você vai se sentir somando ao outro, né? E os outros vão estar somando a você também. Vai ser uma via de mão dupla, não vai ser uma coisa de um lado só, né? Realmente eu vejo essa questão da mão dupla. Então pode ser num sentido realmente amoroso, afetivo, pode ser nas amizades, pode ser num trabalho que você se doou muito e achou que não te devolveram na mesma proporção, né? Algo que você se dedicou com muito carinho, que envolveu as suas emoções, seus sentimentos e você acabou se afastando disso, né? E porque você não estava vendo substância, né? Você não estava vendo aquilo realmente somar com você. E agora a vida, o destino vem te trazendo um momento de bonança em que você vai ter essa troca. E isso vai ser uma grande cura para o seu emocional. Mas aqui realmente mostra, ajudando também, às vezes, pessoas que estão passando por situações difíceis. De alguma maneira isso também pode te auxiliar emocionalmente, né? Você entrar em contato com essas emoções positivas. Vamos ver aqui. Emoções estão voando aqui, né? Estão agitadas, super lua. Isso é a verdade. Então, a gente tem esse Ás de Copas, né, que fala desse transbordar de emoções, né? Então, você pode estar sentindo um emocional bastante agitado, né? E até sair, você escolheu a carta da proteção, de você colocar limites pessoais, né? Então, é possível que você tenha investido em muitas coisas, relacionamentos ou situações, enfim, cada um vai ver qual é a sua situação, e você percebeu que você pode ter doado para quem não merecia, né? Ter colocado todo o seu emocional em quem não merecia, ou numa situação que não merecia, e aí tá falando que você ficou se protegendo, né? Essa mulher é cheia de espinho nas costas, ela tá igual um porco espinho, né? Então, é um momento em que você tá colocando limite, né? Você tá... Aqui é uma proteção no sentido positivo, você tá colocando os limites necessários, você tá delimitando, né? Até onde vai a sua generosidade com o outro e a generosidade consigo mesma, né? Porque não adianta você ter só essa generosidade com o outro. Você também tem que saber ser generosa ou generoso consigo mesmo. E tá mostrando aqui essas emoções borbulhando dentro de você, né? Tá assim, né? Você tem essa generosidade muito grande, né? E aqui tá falando, saiu a carta da verdade,
que, como eu falei, também tem que ser a verdade dos outros para com você, a verdade de você consigo mesma ou consigo mesma, né? Você tem que olhar para a verdade da situação, que aqui ficou meio embaçado, né? Talvez alguma coisa que parecia muito legal, mas não era tão legal. Até pode ser algum grupo, algumas ideias ou alguns projetos que você fazia parte, que tudo parecia brilhar, reluzir, não era aquilo mesmo. Então é o momento de rever essas ilusões, essas possibilidades e ver aquilo que é real. Você olhar para as coisas com sinceridade e também, se tiver que falar, dizer com sinceridade ao outro, você também vai ter que dizer que a morte também coloca limite, ela é ceifadora, né? Então você talvez tenha que fazer esse papel também, né? Também colocar os limites necessários nos outros. E ver até onde também tá havendo essa troca, essa reciprocidade naquilo que você está se propondo. Mas vamos dizer assim, o que os seus guias espirituais estão falando é que você tá assim no ápice, né? É como se você tivesse transbordado, literalmente, né? Transbordei essa situação, mais uma gota, foi a gota d'água, não dá mais pra mim, né? Então eu vejo aqui quase uma explosão emocional, né? Aquela coisa assim, emoções realmente super lua, né? Aquela coisa muito intensa, né? Então é como se você agora não dá mais não, eu não aguento mais certas coisas não, então eu vou colocar um fim e vou ser verdadeiro ou verdadeiro comigo mesma, tá? E com o outro também, se eu tiver que cometer um certo sincericídio, cometerei. Tem isso aqui também, né? Você não quer deixar nenhuma areia cobrindo seus olhos, você quer realmente a verdade das coisas. Tá bom? Então, o que os seus guias apontam é isso. Se você ainda tem situações embaçadas também, né, coisas que ainda não estão claras, esclareça. Não deixa isso dessa maneira. Olhe para isso com verdade. Isso também é bem necessário aqui, eles podem estar apontando para isso. Eu vejo aqui, eu sou um pouco dessas pessoas, tá? Tô falando aqui algo que é da minha experiência. Às vezes eu deixo somar coisas que eu não gosto, né? Eu deixo as pessoas avançarem nos meus limites, às vezes acontece isso, e aí quando eu vou falar alguma coisa já é explodindo. Aqui é mais ou menos isso, né? É algo que às vezes você ficou guardando muito, né? Alguma coisa que você foi sustentando, você foi se doando, e aí chega uma hora que você tá vendo que ninguém ou tá valorizando aquilo, né? Ou que as pessoas não eram quem diziam ser, enfim, alguma coisa nesse aspecto. E aí você vai e manda a verdade na lata, né? Aí a verdade com você mesmo, né? No sentido de você olhar para essas emoções que se acumularam e agora estão transbordando, né? E com os outros também, né? Também ver o que precisa ser dito, né, para os outros, tá bom? Então, essa foi a opção número 3. Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando tem vídeo novo, tá? E ajude, por favor, vou falar aqui a verdade da taróloga, aproveitando a carta da verdade para pedir aí um like por visualização, né? Que a taróloga gostaria muito de ter um like por visualização, seria realmente uma grande ajuda para fazer o canal crescer, né? E até fazer a mensagem chegar também para outras pessoas que também curtem tarô, que precisam aí de mensagens dos seus mentores, né? Então é isso, essa foi a opção número 3. Um grande beijo para você e tchau, tchau!